Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abram o livro na página 88. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de um dos tipos, de micro-organismos, que são as bactérias, tá? Então vamos seguir a leitura com muita atenção. As bactérias são micro-organismos que podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, como no solo, na água e no ar, ou associados a outros seres vivos. São seres unicelulares, isso é, elas são formadas por apenas uma célula, capazes de viver isoladamente ou em conjunto, formando colônias, tá? Uma célula bacteriana é aproximadamente 100 vezes menor que uma célula animal e só pode ser vista com detalhes por meio do microscópio eletrônico. As bactérias apresentam uma grande diversidade de estruturas e modos de vida. Algumas precisam de gás oxigênio para sobreviver, outras não. Quanto à nutrição, algumas fabricam o próprio alimento e por isso são denominadas autótrofas. Porém, a maioria se alimenta da matéria orgânica produzida por outros organismos e são conhecidas como heterótrofas. Essas duas palavrinhas autótrofas e heterótrofas nós já vimos, tá? Autótrofo é um ser que produz o seu próprio alimento, as plantas, são autótrofas, como nós já vimos no capítulo anterior, produzem seu alimento através da fotossíntese, e também tem seres heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento, certo? Bom, aqui nós temos a imagem de uma colônia de bactérias. O que é uma colônia? É quando tem várias bactérias juntas, tá bom? Vamos seguir na página 89 no mesmo texto. As bactérias também podem variar em relação à forma. Então, todas as bactérias são iguais? Tem vários tipos de várias formas diferentes. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Os cocos apresentam formato arredondado, já os bacilos são semelhantes a pequenos bastões e os vibriões têm a forma de vírgula. Grifem todo esse parágrafo aqui, tá bom? Alguns grupos de bactérias se unem para formar uma estrutura única, chamada colônia. Ao formar colônias, as bactérias podem apresentar diferentes arranjos, diferentes formas. Os streptococcus, por exemplo, são vários cocos juntos, formando uma colônia semelhante, ou seja, uma colônia parecida a um colar de bolinhas. Já os estafilococcus têm a aparência de um cacho de uvas. Podem grifar este parágrafo todo aqui também. Tudo aqui, ó. Tem que grifar porque isso é tudo importante. Questão 1. As respostas, crianças, para essa atividade 1 estão todas aqui, tá bom? Nessa parte que a tia pediu para vocês grifarem. Número 1. Escreva o nome das bactérias de acordo com a forma e o arranjo em que se apresentam. Então, vocês vão observar as formas, as características, e de acordo com o que foi falado aqui no texto, vocês vão colocar o nome dessas bactérias ou dessas colônias de bactérias aqui, tá bom? Seguindo a leitura. As bactérias são micro-organismos que desempenham diferentes funções ecológicas. Algumas vivem em associação, ou seja, junto com raízes de determinadas plantas, como feijão e ervilha. Os micro-organismos auxiliam no aproveitamento do gás nitrogênio pela planta, importante para a produção das proteínas. Então, a bactéria aí está sendo boa ou está sendo ruim? Está sendo muito boa. Olha aqui a descrição da imagem. Nódulos formados pela associação de algumas bactérias com as raízes de certas plantas. Bom, página 90. Com os fungos, as bactérias promovem a decomposição da matéria orgânica, disponibilizando nutrientes para o solo. Então, quando alguma coisa morre, uma fruta, uma planta, um animal, que seja, junto com os fungos, as bactérias elas promovem a decomposição dessa matéria. E quando eles terminam, o que acontece? Tudo isso vira nutriente para o solo.
Olha a descrição da imagem. As bactérias e os fungos atuam como decompositores na natureza, eles são de extrema importância. Seguindo a leitura. Em técnicas de biotecnologia, as bactérias são utilizadas na produção dos transgênicos, olha só, guardem essa palavrinha, para fins econômicos e medicinais. Um dos primeiros produtos transgênicos foi a insulina. Em um organismo saudável, a insulina é produzida naturalmente pelo pâncreas. Porém, algumas pessoas não conseguem produzir esse hormônio adequadamente e precisam injetá-lo em seu organismo, como é o caso das pessoas com diabetes. Então, quem tem diabetes, crianças, não produz insulina e ela tem que injetar isso aí no corpo. O que são os transgênicos? Olha o nosso glossário. São organismos que tiveram seu material genético modificado pela inserção de DNA de outra espécie. Bom, conecte. Tem a sugestão aqui, desculpem, que fala assim, conheça mais sobre o que causa a diabetes, assistindo ao vídeo disponível nesse endereço eletrônico aqui. Assistam que é muito interessante. Bom, tem mais uma imagem aqui. O que será que é isso? A insulina pode ser produzida com a ajuda de bactérias e é aplicada geralmente com uma injeção. Então, olha aqui as bactérias ajudando o ser humano de novo. Olha que interessante, crianças. Bom, nós vamos agora para uma curiosidade, aqui no Você Sabia. O título é: de que é feito o iogurte? O que será, gente, que é feito o iogurte? Vamos ver? O iogurte é um alimento amplamente, ou seja, muito consumido por jovens e adultos, seja puro, seja com açúcar, mel ou frutas. Apesar disso, muitas pessoas não sabem como esse produto é feito e imaginam apenas que há leite, açúcar e alguns frutos. Além desses produtos, existem bactérias. Quem sabia disso? Elas são usadas para transformar o açúcar encontrado no leite, que é a lactose, em ácido lático, que é responsável por coagular o leite. Esse processo é conhecido como fermentação. Basicamente, duas bactérias são usadas no processo de fabricação de iogurtes: a Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus thermophilus. A primeira está mais relacionada com a cremosidade e o cheiro do iogurte, enquanto a segunda está mais relacionada com a fermentação. O iogurte, além de saboroso, possui várias outras qualidades. Os lactobacilos usados em sua produção são importantes, por exemplo, contra doenças do intestino. Além disso, alguns estudos comprovam que o iogurte diminui o mau hálito e é uma boa fonte de cálcio, auxiliando assim no combate à osteoporose e à hipertensão, que é a pressão alta. Sem falar que o iogurte é uma grande fonte de vitaminas. Olha a descrição da imagem. A produção de iogurtes envolve o processo de fermentação realizado por bactérias. Muito interessante isso aí, hein, gente? Saber que tem bactérias boas aí em coisas que a gente consome no nosso dia a dia. Vamos seguir com a nossa leitura? Algumas bactérias participam da fabricação de derivados do leite, como o iogurte, o queijo, o leite fermentado, entre outros. Há também bactérias em grandes quantidades no intestino do ser humano e de outros animais, as quais recebem o nome de microbiota ou flora intestinal. Então, também tem bactérias que cuidam do nosso intestino. Elas geralmente não causam doenças e atuam auxiliando na melhor absorção de nutrientes e na defesa contra outros micro-organismos potencialmente perigosos. Então, elas também defendem o nosso organismo. Olha que interessante. Vamos ver aqui a imagem. Bactérias são usadas na fabricação de alimentos derivados do leite. Vamos seguir a nossa leitura na página 92. Grande parte dessas bactérias é eliminada naturalmente nas fezes.
Ao se analisar a água de um rio ou do mar, a detecção da presença desses micro-organismos significa que há ali, potencialmente, descarga de esgoto com fezes. Sendo assim, eles são indicadores de que a água não deve ser utilizada para banho ou consumo humano, por exemplo. Então, o que falou para a gente aqui nesse parágrafo? Grande parte das bactérias do nosso intestino é eliminada naturalmente nas nossas fezes. Bom, quando a gente dá descarga, as nossas fezes vão para o esgoto. Se esse esgoto não é tratado, ele é despejado sem tratamento nos rios, quando os técnicos vão analisar a água dos rios, eles acham, né, eles encontram presença dessas bactérias que existem no nosso intestino na água. E isso significa o quê? Que aquela água está contaminada por fezes. Então, ela não é própria para banho ou para o consumo humano, por exemplo, certo? A bactéria Escherichia coli faz parte da microbiota intestinal humana. Nome difícil também dessa bactéria, hein, gente? Bom, mais uma curiosidade aqui para nós no Você Sabia. Vamos lá, gente. Qual a origem dos probióticos? O que será esses probióticos, gente? Os produtos lácteos fermentados têm sido associados há muito tempo à capacidade de conferir benefícios à saúde naqueles que os consomem regularmente. De fato, muitos dos alimentos que contêm probióticos aparecem na forma de produtos lácteos fermentados, como os iogurtes e o kefir. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados, ou seja, quando ingeridos em quantidades adequadas, conferem, ou seja, dão benefício à saúde do hospedeiro, ou seja, quem se alimenta daquilo, conforme mostram vários estudos. Os probióticos podem ser consumidos em alimentos que contêm esses micro-organismos em grandes quantidades ou serem feitos na forma de suplementos que são constituídos por organismos vivos. Uma das principais formas pelas quais os probióticos podem exercer efeitos benéficos está em alterar a microbiota intestinal. Isto pode ser feito pela introdução de novas espécies no trato gastrointestinal ou promovendo o crescimento de bactérias benéficas já existentes. Então, o que está falando aqui pra gente? Que esses probióticos, se eles são usados da maneira correta, eles ajudam muito a nossa saúde, podem ter efeitos muito bons para o nosso organismo, principalmente para o nosso intestino. Número 2. Qual é a importância da microbiota intestinal? Qual é a importância dessas bactérias, né, para o nosso intestino? Então, de acordo com tudo que a gente estudou hoje, vocês vão responder aí qual é a importância dessa microbiota intestinal. O que essas bactérias boas aí que moram no nosso intestino fazem pra gente, tá? E por último, questão 3. Por que as bactérias que compõem a microbiota intestinal podem ser utilizadas como indicadores da qualidade da água? A Marília acabou de explicar isso para vocês ali no textinho da página 92 que está lá em cima, tá bom? Crianças, por hoje é só, bons estudos e qualquer dúvida me chamem. Não se esqueçam de retomar o texto, ler novamente as informações, tem um monte de nominho difícil aí, então a gente precisa prestar atenção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.